Oi, Manu, tudo bem? Olha só, com relação ao exercício que você pediu, ele tem uma explicação um pouquinho complexa, tá? Ó, é o seguinte, vamos supor que você não tivesse utilizado lá aquela resolução, vamos supor que você não tivesse visto aquela resolução, provavelmente você resolveria assim, né? Você pegaria, por exemplo, esse par ordenado aqui e esse par ordenado aqui, e você montaria um sistema aqui para descobrir o valor de A e de B, tá? Então aqui montei o sistema, achei que o A é 5 e o B tem esse valor aqui. Depois disso, e aliás, né, antes, você poderia pensar uma coisa, esse A ele não necessariamente ele precisaria ter sido encontrado pelo sistema. Você poderia ter feito aqui, ó, delta y dividido por delta x, né? Você chegaria também no A igual a 5, tá? Mas enfim, achamos aqui o A e o B, nós temos então a função, tá? Agora, basta a gente jogar o x igual a 2040 para obter o resultado lá, y igual a 437, tá? Só lembrando que esse aqui é o exercício 5, tá? Bom, agora, a resolução que foi feita lá, que você viu, que você ficou na dúvida e tal, é o seguinte. O que o autor pensou, né? Se está variando de 1980 até 1985, então está variando 5 unidades. Então vamos chamar o 1980 de 0 e o 1985, perdão, o 1985 de 5, porque daí a variação aqui no x vai ser a mesma. E aí a gente vai obter o mesmo coeficiente angular. Afinal de contas, olha só, 25 por 5 vai dar 5 também. Então o A vai valer 5 nessa situação. Bom, e só vamos lembrar de uma coisa. Qual que é a ideia do A? O que significa o A valer 5? Significa que no eixo x, toda vez que eu variar uma unidade, eu vario 5 no y, certo? Então isso aqui vai me dizer o quanto que vai variar no y para cada unidade que eu variei no x. Beleza. Então ele fez esse método aqui, ele achou o A igual a 5, achou um B aqui igual a 137, só que o ano de 2040, ele está em relação ao 1980, né? Ele está 60 unidades à frente, ou seja, para resolver o exercício, basta então você jogar o x igual a 60 nessa nova função aqui. E aí você vai obter, né? X igual a 60, jogando ele aqui, você vai obter o valor y igual a 437. Agora vamos entender por que funciona. Olha só, cada um deles tem um gráfico. Então, se a gente montasse a função pelos dados que foram dados no enunciado, os dados originais, ela teria essa cara aqui. Agora, se a gente montasse essa função aqui, ela teria essa cara aqui. Uma coisa que a gente pode garantir é que essas duas funções elas são paralelas, tá? Elas são paralelas. Como que eu sei que elas são paralelas? Porque elas têm o mesmo coeficiente angular, tá bom? Agora olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu vou numa tela aqui para frente, olha só. Eu desenhei as duas retas aqui, tá? Das duas funções num plano um pouquinho maior. E aí eu achei as raízes de cada uma delas, tá? Veja que dessa raiz até o 60, que é o ponto que a gente vai substituir na função, eu tive uma variação de 87,4. E dessa raiz aqui até o 2040, eu também tive uma variação de 87,4. Então assim, como eu tive a mesma variação no eixo x, eu vou ter para ambos a mesma variação no eixo y, tá? Então a variação no eixo y para cada uma delas vai ser o quê? 437, tá? É por isso que vai dar o mesmo resultado. É um pouquinho complexa, né, a explicação, mas se pensar um pouquinho dá para entender, não dá?